Abra sua Bíblia, querido, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos estar lendo esse texto bíblico para nós fazermos uma reflexão nesta noite. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, em Tua presença nós estamos nessa noite. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Que cada pessoa que aqui está, cada pessoa que nos assiste nessa noite, ó Deus, seja alvo da Tua graça, seja alvo da Tua bênção. Que o Teu Espírito Santo, Pai, seja derramado sobre a Tua igreja nesta noite, sobre aquele que nos assiste do seu lar, da sua casa. Que o Teu Espírito Santo visite agora e traga, ó Deus, um reavivamento a este coração, a esta pessoa, a este cristão. Bem como neste lugar, que haja manifestação poderosa do Teu Espírito Santo. Faça a Tua boa obra em nosso meio nesta noite e glorifica o Teu nome, Pai. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, que alegria ter cada um de vocês nessa noite, juntos, cultuando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós terminamos aí os cultos, do mês de agosto, encerramos o nosso mês no sentido de culto, com o propósito que nos colocamos neste mês sobre avivamento. Falamos aí em todos os sermões desse mês sobre reavivamento. Oramos e buscamos e devemos continuar fazendo isso. Domingo passado, nós falamos sobre as armaduras de Deus para o cristão, para lutar contra as obras do diabo. Penso que é salutar nós terminarmos essa série de pregação sobre reavivamento falando sobre uma das igrejas da Ásia Menor, uma das 7 cartas às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Cartas essa endereçada por Deus às igrejas. E através do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos, ele escreve e entrega às igrejas. Bom, para pensarmos nesta carta, penso que é salutar nós pensarmos sobre o tema vivo-morto. Pois é, a expressão central dessa mensagem à igreja, Deus diz à igreja que eles diziam que estavam vivos, mas na verdade eles estavam mortos espiritualmente. Para entendermos um pouquinho a história dessa igreja,
é preciso lembrarmos da sua posição geográfica. Sardes era uma cidade da Lídia, né, que hoje é Turquia, cidade de Sardes, na Turquia. É uma cidade muito bem situada na época, uma cidade que foi construída em cima de uma colina na Turquia, cercada por rios, uma terra muito fértil, muito próspera, e essa cidade fora estabelecida com muralhas ao seu redor, de forma que, humanamente falando, parecia impossível ser tomada pelos seus inimigos, ser tomada por algum outro exército. A condição financeira, estratégica, geográfica dessa cidade fez com que esses cristãos, bem como toda essa cidade, se tornar um tanto arrogantes, soberbos em seus corações, pois a sua posição era muito favorável a eles. Só existia um caminho para chegar até a cidade, que era passar por um corredor estreito entre montanhas e vales, e era impossível não ser visto por quem estava lá em cima na cidade. Para a surpresa deste povo, em 529 antes de Cristo, o rei Ciro, rei da Pérsia, sitiou essa cidade por 14 dias. Ele acampou em volta das muralhas, sem ser percebido, e no 14º dia, de madrugada, ele encontrou um furo, uma falha na muralha, e ele entrou com o seu exército na cidade de Sardes e tomou essa cidade, sem que ninguém percebesse, todo mundo dormindo, e ele entra na cidade e toma a cidade. A cidade se reconstruiu, posteriormente foram libertos do poder de Ciro, mas continuaram na mesma inércia, continuaram na sua mesma arrogância. E aí, em 218, o grande imperador romano, chamado Antíoco Epifânio, ele de novo invade essa cidade com a mesma estratégia, e aí ele causa o terror na cidade. Ele destrói a maior parte dessa cidade, a maior parte da cidade vira ruína e vira o caos total nessa cidade. Isso tem muito a ver e tudo a ver com a palavra do Senhor Jesus a essa igreja e com a palavra do Senhor Jesus a todos os cristãos nos evangelhos. Vigiai e orai, porque não sabeis que hora o Filho do Homem há de voltar. Jesus também disse inúmeras vezes, se nós soubéssemos o dia que o ladrão fosse entrar em nossa casa, nós colocaríamos sentinela e ficaríamos vigiando, esperando o ladrão para que ele não entrasse. Mas como não sabemos, precisamos vigiar. É o que não ocorre com essa cidade, com esses cristãos. A sua arrogância, a soberba do seu coração era tamanha que eles não se preocuparam em vigiar, e a cidade fora tomada em duas situações muito parecidas, muito idênticas, e sofreram terrivelmente. A arrogância da vida religiosa, da vida cristã, nos leva a uma vida vazia de Deus, a uma vida distante de Deus, a uma vida completamente ausente da presença e da manifestação do Espírito Santo. Por isso Deus diz a essa igreja: vocês dizem estar vivos, mas vocês estão mortos. Vocês parecem que estão vivos, mas não há vida. Não há vida no culto, não há vida na vida, não há vida de Deus. O Espírito Santo havia sido substituído nessa igreja por uma liturgia vazia, sem sentido, sem a presença de Deus. Por isso se faz necessário, em nossos dias, pensarmos, e toda a igreja, em todo o tempo, pensarmos em reavivamento espiritual. É a tendência de todo ser humano nos acostumar, nos acomodar com as situações adversas da vida, principalmente quando vivemos uma vida aparentemente tranquila, bem-sucedida. Nos acostumamos
com uma vida vazia da presença do Senhor Jesus. E é por isso que eu quero pensar com você nessa noite sobre vida vivo morto. Por que precisamos de um reavivamento? Quando é que precisamos de um reavivamento espiritual? Penso que precisamos de um reavivamento espiritual quando a igreja vive de aparências. Essa igreja vivia de pura aparência. É engraçado que no século 17, depois de Cristo, um terremoto devastou essa cidade, destruiu essa cidade. Mas nada foi pior do que o terremoto provocado pela natureza a essa cidade, do que a carta de Deus enviada a essa igreja no primeiro século também, pelos anos 60, 70, depois do nascimento de Jesus. Nada é pior do que essa carta bombástica que Deus envia a essa igreja. É interessante que ao ler as demais cartas, quase todas as igrejas haviam aderido a seitas, a heresias propagadas nesta época. A dos Nicolaítas, dos Baalins, o ensinamento de Jezabel e tantos outros ensinamentos hereges que eram propagados no primeiro século. Mas essa igreja não pega nenhuma característica, nenhuma heresia dessas. Essa igreja não coloca dentro de si nenhuma heresia ensinada nesta época. Ao olharmos aparentemente para essa igreja, ela parecia uma igreja dinâmica, ativa, viva, como a própria carta descreve. Uma igreja que parece estar viva, uma igreja que parece muito bem, mas era apenas aparência. Era uma igreja que vivia de aparência. Deus diz, olha, conheço as tuas obras e sei que elas não são íntegras diante de Deus. Sei que elas não são retas, não são justas. Sei o que vocês andam fazendo, conheço as práticas de cada um de vocês. Conheço a vida de vocês têm aparência de vivos, mas estáis mortos. A parte final do versículo 1, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estáis mortos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro, porque ela estava derrotada de dentro para fora. Ela se destruiu de dentro para fora. É o que acontece com muitos de nós, com muitos cristãos da atualidade. O diabo não precisa persegui-lo, não precisa armar ciladas para ele, porque ele se destrói de dentro para fora. Quantas pessoas se consumindo de dentro para fora, se destruindo de dentro para fora, por aquelas coisas que tem internalizado, processado, guardado na sua alma, no seu coração, e vivido segundo os seus pensamentos, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Olhando para essa igreja, ela é uma igreja perfeita, e Deus vem a ela e diz, não, vocês só têm aparência, vocês parecem que são vivos, mas estáis mortos. Uma igreja que vivia de aparência. Precisamos de um reavivamento espiritual, todos os dias da nossa vida, porque, assim como essa igreja, temos também a tendência natural de vivermos de aparência, porque somos fadados a nos conformar com a vida religiosa, com o cerimonial, com o rótulo de sermos crentes, de sermos cristãos. Mas o que precisamos é de uma vida viva com Deus, que é vivo, que é justo, que é fiel e verdadeiro. Quando precisamos de um reavivamento espiritual, entendo que essa igreja precisava de um reavivamento, porque essa igreja era uma igreja que parecia mais um cemitério espiritual
do que um jardim de flores. É o que diz o texto, é o que Deus diz à igreja. Olha, vocês são dinâmicos, vocês fazem muita coisa, vocês são muito ativos, vocês têm muita coisa a oferecer, mas vocês estão enganados a respeito de si mesmos. A vida deles espiritualmente era morta. Paulo escreveu Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Conformar, a palavra conformar no grego significa tomar a forma de, o melhor verbo, né? Conformar é tomar a forma de. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Olha, não tomeis a forma do mundo, porque se vocês tomarem a forma do mundo, não vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que acontece com essa igreja, depois da segunda invasão do Império Romano em 218 a.C., essa igreja se enveredou, os cristãos dessa igreja, os habitantes dessa cidade se enveredaram pela prostituição, pela promiscuidade, por toda sorte de pecado. Mesmo não aderindo ainda nenhum tipo de heresia, mas tomaram a forma do mundo, se contaminaram com o pecado. Não deixaram a igreja, não deixaram de ir aos cultos, não deixaram de ser membros da igreja, mas passaram a viver uma duplicidade, uma vida no mundo e uma vida na igreja. O grande teólogo chamado Packer, ele escreve dizendo que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido, lá dentro tem um defunto. Versículo 2 de Apocalipse 3, Deus diz a essa igreja: não achei as suas obras íntegras diante de Deus. Precisamos de um reavivamento. Quando a nossa vida se torna um jardim de mortos, não de flores vivas. Como que você se sente diante de Deus? Será que o seu coração, a sua alma tem sede pela presença de Deus? Você tem conseguido orar e chorar na presença de Deus? Você tem conseguido confessar os seus pecados a Cristo, para que Ele perdoe seus pecados e te purifique de toda iniquidade através do seu sangue? Como está a sua consciência diante de Deus, diante dos seus atos que só você sabe? Pois a nossa mente cauterizada pelo pecado nos leva a nos acostumar com ele sem nos arrepender. Quando o ser humano pratica pecados e deles não se arrepende, é porque a sua mente, o seu coração está pedrificado, está cauterizado pelo pecado. E o pecado não mais o incomoda, não mais causa dor, não mais causa sofrimento. Quando você peca e você fica angustiado porque pecou, isso é sinal de que o Espírito Santo continua atuando na sua vida. Isso é sinal que o Espírito Santo continua agindo na sua vida. Mas quando você peca e isso não te incomoda, é necessário que você corra desesperadamente aos pés da cruz, para que Cristo possa restabelecer a sua comunhão com você. O salmista no Salmo 51, versículo 10, na sua confissão de pecado, ele ora ali, e ele implora a Deus que não retirasse dele o seu Espírito Santo, mas que restituísse a ele a alegria da sua salvação, a alegria de cultuar a Deus, de ir ao templo, de ir ao tabernáculo, de oferecer sacrifícios, de louvores ao Senhor.
Que Deus, em sua infinita graça, possa nos reavivar e reacender em nossa alma o desejo fervoroso pela presença dEle, incondicionalmente, independentemente da condição que estejamos, que a nossa alma deseje pela presença de Deus. Precisamos de reavivamento, irmãos. Quando a nossa fé, ela passa a ser apenas nominal. As pessoas dessa cidade haviam se tornado cristãos de fé nominal, de nome. O que você é? Eu sou crente. Crente de onde? Da igreja de Sardes. Aquela igrejona enorme, monstruosa. A maior igreja da Ásia Menor. O maior templo que existe na Turquia. É de lá que eu sou membro. Sabe, aquele pastor famoso, é de lá mesmo. Se tornaram crentes nominais. Apenas nome. Hoje a igreja tem se tornado, um grande número de cristãos tem se tornado cristãos nominais, apenas de nome. A vida dele não condiz com a vida de Jesus. Não tem nada a ver com a vida de Jesus. É comum você ver nas redes sociais, principalmente os artistas gospel, não são cristãos, não, são artistas gospel, dizerem, que agora não é mais artista gospel, agora é artista pop. Já ganhou o que tinha de ganhar financeiramente no mundo gospel, aí muda de lado. É normal. Normal você ver as pessoas dizendo ser da igreja X, da igreja Y, mas as suas vidas continuam a mesma antes de ir para a igreja, ou até pior, porque agora tem o conhecimento de Cristo, tem o conhecimento do Evangelho, mas não abandonou nada da velha vida de pecado. Crentes nominais, só tem nome de crente, só tem nome de cristão. Esses dias, num debate teológico do grande teólogo Frank Ferreira, grande escritor brasileiro, jovem pastor, editor da editora Vida Nova, alguém perguntou a ele lá no debate teológico com outros teólogos, como pode o cristão ser também socialista, se declarar socialista? Eu achei interessante a resposta dele, pois ele foi bem objetivo. Ele diz, olha, ou esse cristão não conhece a Cristo, o cristianismo, ou ele não conhece o socialismo. Porque são duas coisas incompatíveis. Porque a filosofia marxista veementemente nega a existência de Deus. Não existe socialista que creia em Deus. Não existe socialismo ligado, relacionado à religião. A religião ela é abolida do socialismo. Mas cada vez mais tem sido comum a gente ver cristãos se declararem socialistas. Ora, como pode eu fazer parte de um grupo que não acredita em Deus e eu ser cristão? Não tem lógica. Não tem como eu não pensar em cristãos nominais. Porque na igreja declara crer em Cristo, mas o grupo político nega Cristo, a existência de Cristo, a existência de Deus, nega a fé em Cristo. Não faz sentido algum, não tem lógica nenhuma. Crentes nominais só são cristãos de nome, pois fora da igreja, como disse Deus, a igreja, conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Se vigilante, consolida o resto, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
fisicamente vivos, ativos, pessoas maravilhosas, porém, espiritualmente mortas. Quando precisamos de um reavivamento? Quando nos tornamos cristãos nominais. E tem sido muito comum, irmãos. Confesso a vocês que eu particularmente tenho ficado horrorizado, muito triste. Deus sabe do que eu estou falando, por ouvir e ver e acompanhar tantos pastores, vou nem falar de membros, não, de pastores, que se perderam no pecado há muito tempo, e que vivem uma vida de pecado, e é claro, simultaneamente têm sido afastados do ministério e das suas igrejas, pastores de igrejas grandes, enormes, pastores de igreja pequena, isso independe, a vida é uma só, é a mesma. Não podemos ser cristãos nominais. Temos que seguir a Cristo verdadeiramente. Pois Jesus disse assim, olha, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Já disse a vocês aqui uma vez, estudei com um determinado pastor, e um dia a gente conversando no café da faculdade, eu perguntei a ele, pastor, como que o senhor vê a volta do Senhor Jesus? E ele me respondeu, eu não creio como vocês. Eu falei, mas como assim o senhor não crê como nós? Nós não somos cristãos, não somos pastores, da mesma igreja, da mesma linhagem, mesma igreja, digo, presbiteriana. E ele disse, sim, já fui. Mas eu não creio mais que Jesus vai voltar como vocês pensam. Crentes nominais. Entende? Querido irmão, querida irmã, hoje, agora, nesse exato momento, Deus em Cristo Jesus quer reavivar a nossa alma, a nossa vida espiritual. Quando Deus manda essa carta para a igreja de Sardes, não é porque Deus queria destruí-los, é porque Deus estava dando a eles uma chance de restauração, de cura, de perdão. Deus estava dando a eles uma oportunidade de se voltarem para Ele. Tudo que Deus deseja é que eu e você nos voltemos para Ele com o coração contrito e quebrantado, porque Ele não nos rejeitará. Coloque-se em pé.